Os perigos da infantilização. É sobre isso que a gente vai falar aqui um pouco agora. E eu queria convidar você a pensar um pouco sobre esse mito e sobre os prejuízos que a infantilização de um adulto pode acarretar na vida dele ao longo de toda a sua trajetória como pessoa, né? O que é a infantilização? Basicamente, a infantilização é utilizar uma série de mecanismos, né, para impedir ou dificultar o processo de maturidade e de crescimento de um adulto ou de um jovem, de um adolescente, de um modo geral. É importante a gente falar aqui uma coisa: em algumas culturas não existe o termo adolescente. O termo adolescência foi criado por um americano, não é? E ele passou a designar esse período de intensas transformações. É um termo que a gente adotou aqui no Brasil, o termo adolescente, né? Algumas culturas não têm uma palavra correspondente a essa etapa da vida e nós aqui acolhemos essa conceituação muito bem, né? Então a gente passa por essa conceituação aqui no caso do Brasil de forma muito tranquila, a gente acolheu isso, né? Mas antigamente não existia adolescência, né? Era só infância e adulto, né? A criança se tornava adulto e ninguém nomeava isso, né? Mas aí o que vem acontecendo hoje, né? Uma série de fatores sociais e de outras ordens, né? Especialmente no campo socioeconômico, o campo midiático, né? Terminou criando um conjunto de condutas, de comportamentos infantilizados para os adultos, né? A gente viu agora aí recentemente o caso da Larissa Manoela, né? É uma adulta com 22 anos, mas totalmente presa, entre aspas, né, ou dependente dos pais, entre aspas também, né, num processo ali bem confuso, bem dolorido, né, nessa separação. Então, a infantilização é exatamente isso, né, impedir que a pessoa cresça, impedir que a pessoa se desenvolva e que ela assuma as rédeas da própria vida e se torne um adulto funcional. Né? Então, a infantilização ela usa esses mecanismos para criar, né, um conjunto de dependência, né, do adulto para que ele não consiga cuidar da própria vida, desenvolver a própria vida, né? Esse processo de infantilização do adulto ou do jovem, do adolescente, ele gera também, adicionalmente, uma imaturidade muito grande, ou seja, diferente, né, da maturidade esperada para aquela pessoa com aquela idade cronológica, né? E no final termina por gerar também um adulto que não é um adulto funcional, ou seja, ele não cuida da própria vida, ele não cuida da própria roupa, ele não se sustenta, ele não consegue tomar decisões por si próprio, ele precisa de muito apoio, ele precisa de muita assistência dos pais, ele precisa de muito cuidado, ele demanda muito trabalho para a família e a família estendida, né? Então termina por ser um adulto não funcional, como a gente chama, né? Por quê? Porque ele não consegue cuidar de si próprio, não consegue cuidar de si mesmo como deveria, né? Naquela idade que ele tem naquele momento ali, né? Então esse processo de infantilização é muito sério e é muito grave porque ele causa esses prejuízos que depois termina sendo difícil de gerenciar tanto para a própria pessoa, para o próprio jovem e adulto, quanto também para a família, né? Isso envolve cobranças sociais, expectativas de conduta e comportamento que a pessoa não consegue atender nem para si, nem para a comunidade onde está inserido. Por quê? Porque sofreu o tempo inteiro esse processo de infantilização. O Wiener, né, é um autor que ele fala que o processo de infantilização tem a ver com o controle psicológico parental. Quer dizer, quando a infantilização ela se dá pela via dos pais, né, o pai e a mãe, biológico geralmente, ou não também, né, pode ser os cuidadores responsáveis por aquela criança, por aquele adolescente, isso tem a ver com esse mecanismo de controle, né, que cerceia, poda, dificulta ou mesmo elimina as responsabilidades gradativas que a criança deveria ir acumulando à medida que vai crescendo, à medida que vai se desenvolvendo. Né? Então, esses mecanismos terminam por estabelecer um controle psicológico tão grande que dificulta realmente o processo de maturidade e de crescimento da criança e do adolescente e, por fim, culmina com um adulto infantilizado, um adulto que não consegue responder pelas próprias ações, um adulto que demanda muito trabalho e assistência e apoio e suporte da própria família e que termina também tomando, às vezes, atitudes e condutas que não condizem com o esperado
para um adulto naquela faixa, né? É muito importante desde cedo a criança ir assumindo o controle das próprias rotinas, das próprias atitudes e ela ir fazendo e realizando as ações que ela tem condições de fazer, né? Por exemplo, se você vai deixar seu filho na escola, ele carrega a própria mochilinha dele, né? Não precisa você colocar a criança no braço, carregar a mochila, arrastar a mochila, pegar a lancheira, não. A criança ela tem condições de carregar a própria mochilinha. Claro, se não estiver pesando 8.000 quilos, né? Mas a criança precisa cuidar das coisas dela, né? A criança terminou de brincar, não é a mãe que tem que ir lá arrumar os brinquedos, nem o pai, nem a babá, nem o cuidador. A própria criança precisa arrumar os próprios brinquedos. Terminou de ler o livrinho, ela guarda o livro. Então ela começa a desenvolver aí um senso muito sofisticado de autocuidado e de cuidado com as coisas dela. E ela também começa nesse processo a discernir entre o que é tomar uma decisão e realizar as coisas relacionadas à decisão que ela tomou. Isso vai ganhando complexidade, vai se tornando mais difícil, mais complexo para um adolescente, por exemplo. O adolescente ele também precisa ter as tarefas dele, precisa ter a organicidade dele, precisa responder pelas coisas que ele já tem idade para responder também, né? Então, por exemplo, se seu filho precisa comprar o pão, você manda ele na padaria, espera por ele na porta da padaria ou no estacionamento no carro, alguma coisa desse tipo. Quer dizer, vai dando tarefas que ele consegue executar e que vão desenvolvendo nesse adolescente a autonomia necessária para se tornar um adulto funcional. Então, é um processo que a gente está abordando aqui muito en passant, porque é um processo, né, da área do desenvolvimento psicológico infantil e da área de desenvolvimento socioemocional, inclusive também cerebral, neuronal, cognitivo, etc., que não dá para a gente abordar aqui nesse vídeo. É um processo muito complexo, muito profundo, mas, via de regra, é sempre importante a gente prestar atenção em como a gente trata a criança. Não ficar sempre tratando como bebê, não ficar sempre com aquela falinha. Não, conversa com a criança. À medida que ela vai tendo condições cognitivas de compreender raciocínios mais elaborados, joga complexidade nesse diálogo também, joga complexidade na rotina e vai sondando se a criança está dando conta de assimilar, interpretar e executar aqueles comandos e aquelas posturas, aquelas condutas de forma satisfatória. E principalmente se ela está à vontade também, né? Porque às vezes é também muito conveniente para um adulto ou para um adolescente ser objeto dessa infantilização e desse controle psicológico exercido pelos pais. Então tem as duas vias aí que precisam estar muito bem equilibradas para que o adulto cresça saudável e funcional, não é? Esse é só um vídeo muito curto, não dá para abordar todos os aspectos aqui, né, da psicologia do desenvolvimento de uma criança, mas dizer que sim, até mesmo um bebê de 2 anos, ele é capaz de receber comandos e executar e compreender que aquilo é uma atitude dele, corresponde a uma ação dele, né, onde ele tem autonomia. E a formação dessa autonomia é exatamente o contrário da infantilização. É o que a gente vê muito hoje, né? A eterna síndrome do Peter Pan, o que é? A pessoa que não cresce, a pessoa que é criança para sempre, que é imaturo para sempre, que é uma criança que não cresceu, que não assumiu suas responsabilidades de adulto de um modo geral, não aqui me referindo a padrões específicos, mas questões básicas que o adulto deve assegurar a si mesmo, como moradia, eficiência, segurança, alimentação, trabalho, cultura, etc. São coisas que o próprio adulto deve ser capaz de prover, né, quando ele se considera realmente adulto e em condições de cuidar da própria vida de forma autônoma. E isso vai sendo formado ali desde a primeira infância até que na adolescência a pessoa já consiga assimilar melhor esses comandos e se preparar para a maturidade que vem chegando. Comenta aqui o que é que você achou, se você acha que a infantilização está pior, está melhor, se antigamente não tinha nada disso, ou o que é que você acha, e a gente vai conversando aqui. É um prazer ter você no meu canal. Vejo você na próxima.